Oi, eu sou a Isabela. Eu gosto muito de ler e eu gosto de falar sobre livro. Então, hoje eu queria falar sobre Ellie Hazelwood. E eu vou falar sobre todos os livros dela, assim, em geral. Eu comecei lendo A Hipótese do Amor quando lançou há muito tempo. Acho que não faz tanto tempo assim, mas lembro de já ter mais de um ano, pelo menos. Li Hipótese do Amor e eu falei, gente, esse livro é muito a minha realidade de vida no mundo que eu vivi, acadêmico e tal. E eu mandei pra minha amiga falou, nossa, detestei, não consigo ler isso porque é exatamente a minha vida. Aí eu falei, então, né? E esse primeiro livro, A Hipótese do Amor, é como se fosse um rolê meio de Kylo Ren, entendeu? É tipo como se ela tivesse feito um. Como que se chama aquilo? O povo lá do Wattpad? Esqueci o nome. Esqueci o nome. Esqueci o nome que se dá pra isso. Mas é como se fosse aquele negócio de fã, né? Que faz o romance melhor escrito do que existiu na vida real, né? No filme. E eles são dois pesquisadores, né? E é uma história bem boba, bem boba. Tipo, a amiga dela quer sair com o ex dela, e aí ela inventa que tá saindo com outro cara pra amiga não se sentir culpada, porque ela não queria mais o ex, nada do tipo. E aí ela fala pra amiga que ela vai pra um encontro naquele dia, mas na verdade ela tá no laboratório. E aí a amiga passa na hora e tem um cara lá, ela simplesmente beija o cara e, tipo, pra fingir que é alguma coisa com ela. E na verdade ele era o pesquisador, o chefe pesquisador de outro setor lá, de outro departamento, e que era odiado por todos. Só que assim, é bem, tipo, miscommunication, tipo, por que um cara, sei lá, e ele era mais velho do que ela, por que aquele cara aceita esse papel, enfim, eles entram num fake dating e muito bobo, mas assim, divertido. Divertido, muito bobo. Não faz muito sentido, entendeu? Deveriam ter conversado por que uma pessoa daquela idade se presta aquele papel, enfim. Virou uma febre, todo mundo tava lendo isso, todo mundo tava meio obcecado com isso. E no Brasil, pelo que eu percebi, quando eu fui numa livraria aqui, que eles gostaram muito de Ellie Hazelwood. Não sei se vende muito ou se é fácil de traduzir, os livros não são muito grandes, mas que tinha versões já em português de todos os livros dela. Eu fui na livraria, tinha tudo. E aí, tô até aqui com um aberto, no Kindle Unlimited, tem os livros em português de graça. Então, né, se você tá no Kindle Unlimited, tem livro dela de graça no Kindle. E aí, depois de A Hipótese do Amor, na verdade, eu acho que antes do Hipótese do Amor, se eu não me engano, ela tinha lançado 3 livros de 3 amigas que também eram cientistas, mas que não fez tanto sucesso quanto A Hipótese do Amor. Depois da Hipótese do Amor, ela lançou Amor Theoretic, tipo Love Theoretically, mas que em português é Amor Teoricamente, e que também vai na mesma vibe. Tanto que esses dois cientistas se conhecem, só que o primeiro é mais uma coisa biologia e o segundo é mais física. E eles se conhecem e tal, tipo, durante o rolê, interagem um personagem com o outro, enfim. E é na mesma vibes, a mesma, tipo. Como que se chama? Mesmo enredo, mesmos problemas, as coisas que cancelaram ela do primeiro livro continuaram cancelando aqui nesse. Temos esse. Tem que mais? Ah, não, mentira. O segundo não foi Amor Teoricamente. O segundo foi A Razão do Amor. E aí todos esses fizeram sucesso no TikTok. Tem outro também que é esse que eu falei das 3 amigas, que era sobre o mesmo teto. É de uma série que ela chama Odeio Te Amar. E também é tudo na mesma vibes, entendeu? Sempre o mesmo enredo, sempre tudo parecido, uma coisa bem, tipo, cientistas e no meio acadêmico. Tem todos esses 3 livros. Então, A Hipótese do Amor, Teoricamente e A Razão do Amor. Enfim, já esperava, mas eu li todos. Li todos. Talvez isso diga um pouco sobre o meu problema mental, né? Porque eu li todos, mesmo sendo iguaisíssimos. Igual ficar vendo o filme do After toda vez que aparece um novo. Esse último eu não vi. Então, né, pra quê? Pra quê? Pra nada. Porque não é bom, é péssimo, nem dá entretenimento, mas sempre que apareceu eu via um. Então, né, ainda não vi o próximo, não vi o último, então acho que tô melhorando na minha mente. Vou mudar pra... Ela lançou um livro que eu já falei em outro vídeo, que foi de mulheres no esporte, que na verdade vamos considerar o esporte, né? Que é Checkmate. Já tem em português também, ela tá lançando, tipo, igual a
Sarah J. Maas fez nesse último livro, né, no da Casa de Sombras. Ela tá fazendo isso de lançar simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil. Então, Checkmate já tem também em português, que fala de que foi a primeira vez que eu vi ela mudar a história. Então, sai desse mundo acadêmico e ela vai pra uma coisa ainda bem nerd. Eu sinto que ela é muito nerd. Vou pesquisar aqui sobre ela, mas eu sinto que ela é muito nerd. Mas ela ainda vai pra esse rolê do nerd. E é como se fosse aquela série The Queen's Gambit, que é de xadrez. E é tipo... É como se fosse aquele rolê daquela série de xadrez, só que com muito mais romance, porque o foco da Ellie Hazelwood é romance. Então, eu achei que foi o melhor livro que ela tinha escrito. Eu não conseguia parar de ler. E aí vai minha crítica à escrita dela, na verdade, que assim, eu sinto que mesmo que seja bobinha a história, eu acho que tá melhorando muito, muito comparado aos primeiros livros. Melhorou muito o enredo, ela ainda é a mesma coisa? Ainda é a mesma coisa. Ainda tem, tipo, o vilão da história, que vai chegar sempre ali no 80% pra desvendar alguma coisa, e o cara protege a mulher e tudo isso. Enfim, essa parte igualzíssimo pra todos os livros dela. Só que nesse Checkmate eu senti que ela começou, acho que por mudar o cenário do livro e tudo mais, então ela sai desse mundo acadêmico, continua sendo um rolê nerd, mas que agora ela tá focada em outras coisas, sabe? Então mostra mais uma dinâmica de família e tudo mais. E esse livro é infanto-juvenil, só o Checkmate. Todos os outros não são infanto-juvenil, são adultos. Mas esse é infanto-juvenil. E senti que foi a melhor história dela. Eu sinto que a dinâmica da escrita dela faz você querer ficar lendo, não cansa ler, sabe? Não é uma coisa densa, não é um livro denso. Mas também não é um livro que é super rápido, no sentido de, tipo, você não vê o personagem se aprofundando no relacionamento e tal, não é fast pace. É um slow burn, mais ou menos, porque os personagens normalmente só ficam juntos, sei lá, mais de 50% do livro. Eles ficam ali nesse enrolo e rolo, e só vão realmente ficar juntos a partir do, sei lá, 50%, 60% do livro. Então é um leve slow burn, não é Mariana Zapata, mas é um leve slow burn. Só que eu sinto que tem muito diálogo entre os personagens, tem muita interação entre os personagens principais. E não é aquele livro que é, tipo, super rápido, tipo uma novela, sabe? Que é muito rápido, que não tem nenhuma profundidade de personagem, tipo, olhou, gostou e é isso, entendeu? Igual eu sinto que tem vários livros. Normalmente são aqueles livros mais bobinhos que são os closed doors. Enfim, vou fazer um vídeo só sobre isso, que são os livros que tem as capas fofinhas, mas que são tudo closed door. E que é aquele rolê de, tipo, conheceu, casou. Entendeu? 2 semanas, um mês, na perspectiva do livro, entendeu? É aquele rolê bem igual os vídeos que eu vejo lá que aparece no meu TikTok das universidades de Utah, de Salt Lake City, que o povo se conhece e casa no campus em 2 meses. É esse mesmo rolê. Esses livros. Então, não é nesse nível, entendeu? Tipo, sempre tem um pace ok de leitura, você fica ali interessado, por isso que eu sinto que ela fez muito sucesso, porque não é uma leitura densa. Não é, por exemplo, igual você pegar um Acotar e ficar 20 mil horas lendo aquele livro. Por exemplo, Crescent City 3, eu fiquei 3 dias pra ler aquele livro. Eu leio muito rápido. Eu fiquei 3 dias pra ler. Então, tem uma construção de mundo, é uma fantasia, né? Então, tem uma construção de mundo, tem muitos personagens, tem muito POV de muitos personagens, então faz o livro ficar mais denso de ler. Nesse caso, não, é romance, é de boas, tranquilinho, você lê muito rápido. E eles não são muito grandes. E aí, depois Checkmate, o que aconteceu? Ela lançou um livro agora que é de... O meu aplicativo considerou fantasia. Eu acho que não seria fantasia, mas, tipo, tem uma categoria diferente. E aí, esse livro é completamente diferente de tudo que ela já escreveu. Esse é um thriller. Então, tem um mistériozinho acontecendo, é uma coisa, assim, diferente. E nesse livro, a gente tem como personagem principal a Misery, que... Os outros, né, eu falei de vários livros que ela lançou, mas os outros eu não vou falar a história, porque todos são muito parecidos com a hipótese do amor. É tudo um cientista com o outro, tem o fake dating, tem sempre o fake dating, enfim. E eu acho que ela sempre bota o fake dating no rolê todo. Sempre. Ela gosta dessa trope. Ela gosta. Então os outros são todos parecidos. Se você gostou de Hipótese do Amor, você vai ler os outros e vai ficar feliz com a história dos outros, que são bem parecidos. Com Bride, acabou de lançar agora em fevereiro, e é um rolê bem diferente dela. A personagem principal, a Misery, ela é vampiro, e o personagem principal, Loa, ele é lobisomem.
E nesse mundo, eu fiz um vídeo reduzido disso no TikTok, se você quiser ver em 1 minuto. Mas eles vivem num mundo que tem vampiros, lobisomens e humanos. Nessa região específica que eles vivem, é como se fosse nosso mundo normal, que eles citam lugares tipo Suíça e tal, e é como se fosse nosso mundo normal. Nessa região específica, eles não vivem em paz, em harmonia. Como se fosse uma guerra fria ali entre eles. Então, tem alianças de cada lado, eles têm fronteiras em cada território. Então, tem um território específico de vampiros, um território específico de lobisomem, um específico de humanos. Inclusive, eu li em inglês, queria saber como que se chama o território de lobisomem em português, porque eles chamam de were, eles não chamam de werewolf, eles chamam de were. Queria saber como traduzir isso. Lobinho? Não entendi. Enfim. Vou dar uma olhada depois. Mas, o que acontece? Desde muito tempo, existe uma aliança entre os vampiros e os humanos. Por quê? Os vampiros são, tipo, como se fosse a espécie em extinção. Então, eles lutam contra a extinção. Eles têm problemas de procriar, então eles não conseguem aumentar a população deles. E eles não são tão fortes quanto os lobisomens. Então, tipo, os lobisomens, eles são melhores em questão de força. E os humanos são melhores em questão de quantidade de pessoas, né? Então conseguem, tipo, atacar. Se quisesse atacar os vampiros, conseguiriam. Os lobisomens também não têm tanta facilidade, assim, de procriar e tal, mas eles têm uma população também maior do que a dos vampiros. As do vampiro realmente é, tipo, uma criança milagre cada vez que nasce uma criança. Tanto que quem escolhe os nomes das crianças dos vampiros é um conselho, não são nem os pais das crianças. Então a personagem principal se chama Misery. Porque, enfim, a mãe. Ela perdeu a mãe no parto e tal, não sei o quê. E aí ela foi a última criança a nascer. Ela tem um irmão gêmeo, que é o Owen. E eles são filhos do cara, tipo, mais poderoso do rolê dos vampiros. Então eles têm conselho, né? É o Council. E aí o pai dela é o cara mais importante do conselho. E essa aliança que eles tiveram sempre com os humanos se categorizava como? Como que se dava essa aliança? Os vampiros e os humanos, cada um tinha que oferecer uma criança que fosse importante para aquela pessoa que está no governo, para viver como uma criança refém, basicamente, no outro território. E a Misery, ela foi escolhida para ir para esse outro território quando criança, porque o pai dela era o mais importante do conselho e tal, e ele ia botar o irmão dela como um sucessor. Então mandou ela. E ela vai quando é criança, então ela vai quando tem 8 anos, e eles ficam lá até os 18 anos. Nesse refém, quando faz 18 anos, troca e bota outra criança no lugar. Também, sempre 10 anos. E aí ela vai pra vive a vida de ter 10 anos, né, basicamente, a maior parte da sua vida, no mundo dos humanos. E ela tem uma coleguinha de quarto que cresce junto com ela, que era uma criança que veio de orfanato e que é criada junto com ela, que é a humana. Que é a amiga dela. E essa amiga dela desaparece. E aí ela tá procurando essa amiga dela, que desapareceu do nada. E a única coisa que ela achou lá, pesquisando e buscando por que a amiga dela desapareceu, é uma folha escrito um nome que tava esqueci o sobrenome do cara, mas tava tipo L-E e o sobrenome. E aí ela fica tentando buscar esse sobrenome, buscar esse nome que ela encontrou na folha da casa amiga dela que desapareceu, e ela não encontra nada. E ela não encontra nada e fica procurando, e ela é tipo hacker e tal, então ela vai procurando muita coisa e não encontra nada sobre esse nome. Só que um dia o pai dela chama ela e fala que E aí o que aconteceu nessa história, né? O pai dela chama ela por quê? Porque teve uma eleição no mundo dos humanos e o cara que basicamente ele coordenava, ele dava lá dinheiro e tal, não sei o que, para poder fazer as leis que ele queria, para poder, tipo, manter ali essa boa convivência entre os vampiros e os humanos. Esse cara perdeu a eleição. E aí vai entrar uma pessoa nova que não quer manter essa relação com os vampiros. Então ele fica preocupado, né? Porque ele fala assim, a gente tá a ponto de extinção, e eles falam que os vampiros fazem o melhor para o bem comum. Eles não são selfish, eles não fazem para eles mesmos, eles fazem o melhor para o bem comum. E aí as decisões são todas geradas sempre a fazer o bem da espécie, a manter a espécie.
E aí ele fala que quer fazer então uma aliança com os lobisomens pra poder manter, porque se os lobisomens se associam com os humanos, eles vão ser prejudicados, eles podem ser extintos. Então ele, já que os humanos não estão querendo mais fazer esse programa lá com eles da troca das crianças, não sei o que, eles vão tentar fazer uma relação com os lobisomens. E aí ele fala que ele precisa de um vampiro pra se casar com o lobisomem. Então essa aliança vai ser feita em forma de casamento. Isso já era uma história antiga deles, eles já faziam, já tinham esse costume, né, tipo, antigamente. Só que teve um momento específico, um casamento que foi um massacre que, tipo, acabou e exterminou essas relações entre os vampiros e os lobisomens. Então, que é tipo, uma guerra histórica lá entre eles. E aí, ele fala que vai voltar com isso, então ele precisa de alguém pra casar com o lobisomem alfa daquela região. E aí, ele pede pra ser ela. Aí ela fala, tipo, eu fui sua primeira escolha? Óbvio que não, né? Não é possível. Ela já passou 10 anos como refém, tipo, ela vai passar mais 10, mais não sei quanto tempo nessa relação e tal, tipo, nesse outro território e tudo mais. Então, assim, ele fala que não, que ela não foi a primeira opção, mas que ninguém mais queria fazer e tal, e pede pra ela fazer. E aí, quando ele fala o nome do cara, é exatamente esse nome que ela tava buscando, que tava relacionado com a amiga dela. Então, ela aceita casar com ele, pra poder achar pistas sobre a amiga e tal, porque o nome dele tava lá, então alguma coisa ele tá relacionado. Nisso eles casam, e ele já tem, tipo, quando ele se veio da primeira vez, ele já tem uma super reação lá ao cheiro dela. E ela vai morar lá no território dos lobisomens. E ela começa a, tipo, conhecer o mundo deles e tudo mais, e fica tentando investigar pra ver o rolê da amiga dela. Então isso é bem o começo do livro, sem muito spoiler. Até eu acho que tinha uma prévia no último livro dela, desse da Bride. Acho que eu fui até procurar pra ler. Se eu não me engano, em Checkmate tinha uma prévia desse livro. E eu achei, tipo, muito legal. Mas essa prévia era, tipo, da página de, sei lá, 40% do livro. Eu fiquei, gente, podia ter sido o começo, mas ok. Era, sei lá, 40% do livro. Eu fiquei, nossa, distante. E aí é isso. E aí ela vai morar no território dos lobisomens e vai conhecer os lobisomens, vai entender, tipo, por que o nome do cara tava escrito lá na folha da amiga dela. E o que eu achei muito legal, isso é, tipo, bem o começo do livro, assim, sem falar spoiler de nada. O que eu achei muito legal é que no começo de cada capítulo tem uma falazinha em terceira pessoa que é o sentimento do cara, porque o POV é sempre dela, sempre da Misery. E esse trechinho que sempre tem no começo do capítulo é o pensamento dele em relação ao que tá acontecendo, o que vai acontecer naquele capítulo. Então é sempre uma coisa que ele vai, tipo, como que vai desenvolver aquele capítulo como se fosse um mini POV dele. E aí no final do livro também tem um POV dele também nessa mesma versão de terceira pessoa. E aí é sempre, tipo, o rolê da Ellie Hazelwood, que eu acho que é, tipo, o cara sempre é o que gosta mais, é o que gosta primeiro, todo esse rolê. Eu sinto que melhorou muito, muito a escrita dela. Eu gostei muito mais de ler esse livro. Eu comecei, tipo, antes de ontem à noite, terminei ontem de manhã. Porque eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso terminar. Muito legal, eu tava, tipo, muito entretenimento de verdade. Gostei muito, dei 4 estrelas, se eu não me engano, 4 estrelas. E eu acho que vale muito a leitura. Se você gostou dos outros livros dela, não vai esperando a mesma coisa no sentido desse mundo acadêmico, que não vai ter. Mas foi um fresh air, sabe, pra ela. Foi uma coisa bem diferente do que ela faz normalmente. O que eu senti que melhorou. E ela explica muito pra quem nunca leu o livro desse rolê de lobisomem e tal, tipo, recentemente, porque eu sinto que eles meio que seguem a mesma regra. Eu acho que eu li 2 antes desse, que falava sobre lobisomem e tal, e eu sinto que eles meio que seguem a mesma regra desse universo, só que ela explica as regras que ela vai fazer diferente. Então, eu não lia nada relacionado a esse tipo de coisa, acho que desde, sei lá, Crepúsculo fazem muitos anos que eu li algo nessa mesma vibe, mas que no Crepúsculo não falava tanto, né? Não relacionava, tipo, coisas e tal, não explicava muito sobre a dinâmica. E aí, nesses livros, hoje em dia,
eu acho que eles explicam mais e que eles meio que seguem uma mesma logística. E que ela também explica porque as coisas que ela vai fazer diferente, tipo, ela explica o básico, que você não, se você nunca leu nada desse universo, você vai entender. E ela também explica o que ela vai fazer diferente. Então, tipo, eu senti que foi bom nesse sentido. Porque a primeira vez que eu li, eu fiquei, tipo, muito perdida, algo desse nível. Tipo, porque foi, acho que, o Fake Mate. Muito bom esse livro, muito bom, gostei muito. E li, inclusive, outro dessa autora depois que eu li esse Fake Mate, que foi meu último livro de 2023. E aí, quando eu li, terminei de ler, eu falei, nossa, quero ler outro livro dessa autora. E aí eu descobri que não era uma série, tipo, que não era todos desse mesmo universo, dessa coisa de lobisomem e tal. Era só aquele livro mesmo. O outro era normal. Era The Nanny, eu acho o nome. O outro era normalzíssimo. Eu fiquei, nossa, achei diferente. Não tava esperando. Eu esperava que fosse tudo do mesmo universo, mas não era. Inclusive, essa outra autora que eu estou falando, ela também vai lançar um terceiro livro. Enfim, por hoje é só. Obrigada por estar até aqui.